Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome dEle. Que o Senhor te abençoe. Se levante, reerga, sonhe novamente. Creia que é possível recomeçar do nada. Saiba que há um Deus que está com você. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele está com você. Não desanime, o Senhor quer te ajudar. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, no Salmo de número 90, versículo de número 1 até o versículo de número 8, que nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e diz: volver, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que serve de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. É interessante observarmos que o homem é fraco. O Salmo fala da fraqueza do homem, da grandeza de Deus e da providência divina. Não dá para comparar Deus com o homem. Deus é o Criador, o homem é a criatura. E o homem não está num processo de evolução, como foi ensinado, que tínhamos vindo do macaco, passamos por aquele período até chegarmos no que nós somos hoje, e parou a evolução. Deus criou homem e mulher no dia em que Ele criou, e desse homem Deus colocou limites, inclusive de tempo, de vida. Esse mesmo Salmo diz que a duração da nossa vida é 70 anos. Se alguns passar pela sua robustez ou saúde, chegam a 80 anos, e pode até mais, que o melhor disso é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Há preocupação, porque também há muita sujeira. Eu sei que nós temos que orar, mas é evidente que todos os anos morrem milhares de pessoas com gripe, com problemas respiratórios no mundo. Eu vi estatísticas, cheguei a ler, em países mais frios, por exemplo, e aqui no próprio Brasil. Mas
O que mais se fala nesses dias é exatamente dessa mortandade e por facilitação e pelas determinações que em época de pandemia tudo se encaixa para isso, as pessoas parecem não entender de que há um tempo que Deus determinou cada coisa e que dentro deste tempo de Deus foi estabelecido limites para os homens. Ele inicia dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, de tempos em tempos, de hora em hora, segundo em segundo, mês em mês, dia em dia, geração e mais gerações. Tu tens sido aquele em quem nós podemos nos refugiar. Esta é uma oração que foi atribuída a Moisés. Foi provavelmente escrita durante os 40 anos em que Deus fez Israel peregrinar no deserto como castigo por sua infidelidade. O povo não quiseram ser fiel e Deus permitiu eles vaguear e rodar a terra, e foram morrendo pessoas. Toda uma geração de israelitas desobedientes morreram nesse período. É preciso tomar muito cuidado, porque algumas pessoas já estão a dizer que Deus está matando os desobedientes. Nós não conhecemos o coração de ninguém, nem temos o direito de julgar quem quer que seja. Mas tanta gente boa, honesta, líderes, pastores, missionários, obreiros, mães, pais e filhos que partiram nesse tempo. Seria muito perigoso alguém colocar-se no lugar do eterno para afirmar aquilo que Deus não mandou. A palavra de Deus, ela é super equilibrada. As revelações que nós temos na palavra, ela não choca com a palavra. Tu tens sido de geração em geração nosso refúgio, aquele em quem nós podemos abrigar. Pois ele vai dizer assim: antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Os montes, isso aqui está falando da criação. Lá no início, quando Deus, antes de criar tudo, Deus já cuidava do seu povo, ele já era Deus. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim. Ele está dizendo assim: olha, de eternidade a eternidade, tu és candidato a Deus. Alguém pode tirar de Deus? Ou vai ser votado a Deus? Não, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Sabe o potencial do seu Deus? Criador. Ninguém veio antes dele e ninguém viverá depois dele. Pode passar todo o universo, toda estrutura que há pode se tornar caótica, todos os montes podem se derribar e o azul infinito do céu pode mudar, mas Deus continua sendo Deus. Antes de qualquer coisa nascer, antes dele formar qualquer coisa, antes dele formar a própria terra, o mundo em si, ele já era Deus.
Tu reduz o homem à destruição e diz: volvei, filhos dos homens. A gente fica olhando como que é banal a vaidade humana. Ela passa, ela é transitória, ela é efêmera, ela não dura. Os homens mais vaidosos que já pisaram nesta terra, por mais que acharam que ia viver quase que a eternidade, morreram. A palavra está dizendo que ele reduz o homem à destruição. Lembra dos ateus? Deus não existe. Esse sistema surgiu da explosão. E aqui é do nada, e é do acaso. Cadê eles? Morreram. Reduz a destruição. Pelejar contra Deus, contra as ideias de Deus e contra a palavra de Deus é loucura. É loucura combater contra Deus. Quando a gente fala de eternidade, a eternidade refere a uma existência eterna de um Deus que não tem começo e nem fim. Fala de uma eternidade. Significa, em primeiro lugar, que Deus transcende o tempo, mas sim que é infindável no tempo. As Escrituras não ensinam que Deus existe num tempo de eterno, tempo presente. Ao contrário, ele existe de eternidade a eternidade, ele é autoexistente. Onde não há nem o passado, nem o futuro. Você olha para Deus e você não sabe onde ele começou, porque ele é eterno. Você sabe onde o homem começou, onde a mulher começou. Foi numa família, numa casa, que o pai deu o nome, e que pegou um sobrenome, que fazem parte daquela família. Deus, eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Olha que a palavra do Senhor faz questão de frisar isso, e por isso ele tem poder para poder fazer o homem ser reduzido à destruição. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Ninguém nunca viveu 1000 anos. E para Deus é como se fosse o ontem. O que aconteceu há 1000 anos atrás, na mente de Deus, na visão de Deus, dentro daquilo que Deus vê, é como se fosse ontem. Ele está vendo tudo, no seu poder, na sua eternidade, no seu poder de enxergar tanto o presente, isso conceito para nós, porque nós temos presente, nós temos passado, presente e futuro. Ele vê como se fosse tudo hoje e sabe definir, discernir tudo isso. 1000 anos são como aos teus olhos, como a vigília da noite que passou. Se nós fôssemos lembrar alguns fatos aqui de 20 anos atrás, a nossa mente já não consegue mais capturar com tanta exatidão os fatos. Deus lembra perfeitamente. Tu os leva como uma corrente de água. São como um sono, sabe que o sono passa? São como a erva, sabe que a erva morre? Que cresce de madrugada, no cair do sereno, das relvas, e de madrugada cresce, mas não tem raiz, e o sol vai vir, e de madrugada ela floresce. Isso
é um processo de rapidez, não é que dá tudo assim, já no dia, já está tudo, é um processo rápido que ele está dizendo. À tarde corta-se e seca, e Deus é eterno. Aleluia. Quando as pessoas fazem os seus planos e deixam Deus de fora, de lado, elas não pensam isso. Gente, é isso aqui, ó, esta realidade aqui. Como as correntes das águas, viu como passou. Como um sono, de vez em quando a gente não está dormindo bom, aquele sono. Daí a pouco algo acontece, um barulho, a pessoa acorda, passou o sono, como a erva, que as sementinhas já estavam por ali, que ela nasce, como se fosse durável, ela cresce como se fosse durável. Na madrugada aproveita o frescor do sereno e cresce e dá as flores, e daí a pouco ela morre e seca. Ele diz: pois nós somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos castigados. A Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus tem todo o direito de castigar a humanidade, isso aí ninguém pode negar. Todo o direito. Se Deus olhar para toda a humanidade junto, mesmo na sua igreja, Ele não vai ver qualidade suficiente para agradá-lo. Por que Ele vê qualidade para agradar? Porque Ele olha para nós atrás do Calvário, do sacrifício que Jesus fez, e Ele nos aceita. Mas se Ele resolvesse castigar a humanidade toda, Ele não seria injusto, Ele não estaria pecando, Ele não estaria errando, não, ao contrário disso, Ele ainda está sendo justo. Somos consumidos pela sua ira, e pelo teu furor somos angustiados. E Deus é tão bom que Ele permite a gente ter alegrias, termos conquistas, termos vitória, termos saúde, termos crescimento, viver mais do que a erva, florescer, demorar muito mais do que um sono. Deus é muito bom. Somos consumidos pela sua ira. A humanidade precisa orar. A igreja de Jesus precisa orar, voltar-se para Deus em oração, de verdade, em leitura da palavra e em arrependimento, para que a mão poderosa do Senhor possa agir e enviar a calmaria. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, nossos pecados. Quantas vezes, e o vício do pecado. O pecado, ele não é um brinquedo. Ele cria raízes. E algum dia ele vai ser tratado e ele vai deixar feridas. O pecado, desde quando entrou na humanidade, através de Eva e Adão, ele só trouxe constrangimentos. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Aumentou a dor da conceição dela. Caim matou Abel. A situação tornou crítica por causa do pecado. Diante de ti puseste nossas iniquidades.
os nossos pecados ocultos. Sabe aquele trem que está escondido lá? Ninguém sabe, ninguém viu. Olho humano algum sequer viu. Deus viu, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, Deus está vendo. Não é oculto aos olhos dele, ele está vendo. É oculto para o homem, oculto para nós humanos, mas não é oculto para Deus. O que você fala, o que você pensa, o que você vê, o que você diz, para Deus não é oculto. Os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Deus conhece todas as coisas. Ele é de geração em geração. Ele é de eternidade a eternidade. Deus conhece o seu passado, conhece o seu presente, conhece o seu futuro. Lá na frente, ele vai dizer assim: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, para alcançarmos coração sábio. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude a enxergar nele esse refúgio necessário para a sua vida, para a vida da humanidade, para a nossa vida. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a terra. Olha pela humanidade. Tem misericórdia, Senhor. Traz vida, meu Deus, aos corações, aos pensamentos e sentimentos, ó Deus. Levanta aqueles que caíram, prostraram, que estão machucados, aqueles que precisam de te enxergar, ó Senhor, como refúgio de geração em geração. Olha pelas crianças, adolescentes, os jovens. Olha para os idosos, ó Deus. Coloca a tua mão poderosa. Repreende as doenças, Senhor. A força, a fúria do Covid-19. E abençoa cada um daqueles que mesmo diante das suas falhas não deixam de reconhecer que Tu és o Senhor, que Tu és o refúgio, que Tu és a alegria, que Tu és o amparo, que Tu és o ajudador, e que o Teu consolo e o Teu conforto, ó Deus, é para todos. Em nome de Jesus oramos, Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus. E lembre-se, Deus olha, é uma afirmação. Deus é teu refúgio de geração em geração.